a necessidade ainda de passar o olho na Paraxá, darmos uma olhada naquilo que o Eterno já vem nos ensinando desde o período da manhã, ao longo desta semana que se encerrou, para que nós possamos entrar a nova semana já com novas determinações do Eterno para cumprirmos e assim fazermos. Queria só lembrar os irmãos que haverá imersão nas águas, não é isso, Leomar? Batismo hoje aqui depois do serviço. Então os irmãos que puderem ficar para dar um abraço e abençoarem a vida daqueles que descerão as águas, fiquem todos convidados para participar. Amém? Eu queria começar, meus irmãos, lá na Paraxá, no capítulo 21 do livro de Números, a Paraxá Hukat, que hoje já nos foi ensinada pela manhã, e nós daremos continuidade aqui agora na parte da tarde, para que nós possamos entender da parte do Eterno algumas questões que são relevantes, que são importantes para nós, e nunca se encerra um ciclo para se iniciar outro com alguma pendência com o Eterno, assim eu tenho aprendido. E o Eterno, ele é tão bom, que eu até conversando, pastora, com o Roberto hoje pela manhã, eu fiquei preso em 3 versículos da Paraxá. E eu falei, amém, que o Roberto conseguiu passar pela Paraxá, quase todos os capítulos, praticamente você nos abençoou com a palavra hoje pela manhã. Aí eu falei, amém, Eterno, porque assim que tem que ser as coisas, o Eterno complementando um ao outro para que em unidade nós possamos caminhar. E o que fará diferença para nós, nesses dias difíceis, nesses dias de grande angústia que nós vivemos, pelas coisas que nos rodeiam, uma das coisas que nos fará subsistir a tudo isso é a nossa unidade como comunidade, e digo não restrito a esta comunidade, mas a unidade da comunidade do Mashiach, seja ela composta por judeus, por gentios espalhados pela face da terra. É essa unidade que nos fará permanecer e ficar de pé. Amém? Vamos à leitura do capítulo 21, versículos 1, 2 e 3, para que nós possamos dar uma olhadinha nessa questão. A Paraxá diz assim: quando o rei cananeu de Arade, que habitava no Neguebe, soube que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns prisioneiros dentre eles. Então Israel fez um voto ao Eterno, dizendo: se entregardes este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. O Eterno ouviu a voz de Israel e entregou-lhes os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e às suas cidades. Assim o lugar passou a ser chamado Ormá. Existem 2 questões extremamente relevantes que nós precisamos observar neste ponto da Paraxá, que um deles Roberto já nos ensinou pela manhã, eu só vou reforçar. Nós aqui já estamos falando de um período de final de caminhada no deserto. Nós já estamos aproximadamente, Roberto, nos 40 anos finais de uma jornada de saída do Egito e passagem para a terra prometida. A chegada de Israel neste local antecede a entrada nas planícies de Moabe, conhecidas como planície do retorno, que é aquele ponto de onde Israel ali cruzaria o Jordão e adentraria a terra prometida. Então isso é um ponto importante, por quê? Porque nós temos que entender que no meio desses 40 anos, uma nova geração surgiu, uma geração foi se acabando, e nós estamos aqui ainda vivendo o conflito das murmurações, que nos foi ensinado hoje pela manhã. E nós vamos ver que o capítulo, essa parte que nós lemos do capítulo 21, ela nada mais é do que um hiato entre 2 murmurações, muito semelhantes. A murmuração que antecede pela questão da água e a murmuração que sucede com o detestável pão, dito assim pelo povo. E neste hiato encontra-se esses 3 versículos descritos aqui para nós. O segundo ponto interessante que eu estudando, eu aprendi que aqui, falando 40 anos depois, nós podemos ter uma noção de que a terra, ela não parou durante 40 anos, em todos os sentidos. Guerras continuaram acontecendo, povos surgiram, povos desapareceram, e uma coisa interessante que os estudiosos da Torá ensinam é que o rei de Arad, pela localização inclusive de onde ele habita, que é no Neguebe, ao sul de Hebron, esse é um território
tipicamente povoado pelos amalequitas, aqueles que atacaram Israel lá no capítulo 17, que Roberto nos ensinou hoje pela manhã. Aquele ataque dos amalequitas a Israel é um marco na história de Israel. Por quê? Porque se nós voltarmos aí dos 17, existe ali uma sanção sobre, uma penalidade sobre os amalequitas. A palavra diz que a boca de Adonai estabeleceu que a memória de Amaleque seria exterminada da face da terra. Então esse povo Amaleque, segundo a tradição hebraica ensina, eles tiveram tanto pavor e temor do poder de Adonai quando foram derrotados ali naquele momento, que os estudiosos dizem que eles, devido a esse grande temor que eles adquiriram, eles mudam o seu nome, mudam o seu dialeto e os seus costumes para se tornarem invisíveis ao Deus de Israel, para que eles não fossem exterminados da face da terra. E o povo que se torna, o povo o qual Amaleque se torna é o povo cananeu. Então aqui nós temos um segundo confronto direto entre Israel e Amaleque. E se nós lembrarmos algo que o Eterno nos ensinou há pouco tempo atrás, ele usa a expressão Amaleque é o ladrão da fé. É isso que ele nos ensina. O poder que Amaleque tem sobre o povo é tirar dele a capacidade de exercer fé. Aí vocês podem me perguntar, mas e daí? O que é que isso fala para nós em cima de uma paraxá que decreta a destruição de cidades povoadas pelos cananeus ou amalequitas, como nós preferirmos entender? Porque nós vamos ver que lá no final do estudo, a diferença que nós entenderemos que permeará entre a vida e a morte é a fé. Então, quando nós entendemos que esta batalha, especificamente, ela é feita para que se perpetue a fé nascida lá no patriarca Abraão, nós vamos entender perfeitamente o porquê exterminar a memória de Amaleque da face da terra. E algumas questões são bastante interessantes que nós temos que observar, é que quando nós vemos essa batalha aqui em especial, observe no versículo 2, que ele diz assim, a parte B: destruirei totalmente as suas cidades. Não houve aqui da parte de Adonai uma permissão, não houve da parte de Adonai uma permissão para que o despojo dessa batalha fosse tomado por Israel. Isso é um ponto extremamente relevante para nós entendermos que batalha contra Amaleque não cabe a nós recolher despojo. E por que não cabe recolher despojo? Porque a erradicação precisa ser feita total. Porque todo e qualquer resíduo desta batalha pode comprometer o segmento daquele que habitará a terra a seguir desta batalha. Fala no microfone, Leomar, por favor. A memória eu entendo que não só o povo, mas como as práticas e tudo aquilo que envolvia e sustentava a forma de vida que Amaleque carregava sobre si. Então isso é uma questão extremamente relevante para nós entendermos, porque nós vamos ver a seriedade deste combate de Adonai aqui nesses 3 versículos e como isso chega a nós nos dias atuais. Essa foi assim, um ponto que muito o Eterno me ensinou estudando essa paraxá. Eu vou ler uma segunda tradução para que nós possamos entender um pouco mais dentro do contexto desses 3 versículos, para entendermos o que é a destruição total de uma cidade. Porque quando a gente fala de destruição total de uma cidade, a gente já pensa no quê? Vem uma bomba, né? A cidade desaparece, cai tudo, evapora uma cidade. Não é simplesmente uma destruição física que está sendo ensinada pela Torá aqui a nós, mas está havendo aqui um ensino mais abrangente, e é isso que nós precisamos caminhar para nós entendermos. Existe uma tradução que diz assim, eu vou ler o versículo 1, 2 e 3 novamente, na outra tradução. O cananeu, rei de Arad, habitante do Negueb, ouve que Israel vem pela estrada dos Atarims. Ele guerreia contra Israel, ele captura cativos. Israel vota um voto a Adonai. Ele diz,
se tu desses esse povo em minha mão, eu interditaria as suas cidades. Adonai ouve a voz de Israel. Ele dá os cananeus. Ele os interdita com as suas cidades. Ele clama o nome do lugar, Ormã, a interdita. Quando nós olhamos a questão de ver destruição de uma cidade e interdição de uma cidade, existe uma diferença extremamente grande entre essas duas coisas. Por quê? Porque quando nós falamos em destruição, nós estamos falando de algo que passivelmente pode ser reconstruído. Você destrói uma casa, você reconstrói uma casa. Quando você interdita algo, você inutiliza aquele local ou aquele ambiente por tempo indeterminado. A interdição, ela pode ser feita por um tempo determinado, mas ela também pode ser feita por um tempo indeterminado. Cabe àquele que tem o poder de interditar. E normalmente esse poder recai na mão dos reis, dos juízes e dos sacerdotes, dentro da questão espiritual que nós estamos tratando dentro de uma paraxá. No mundo atual, existem as interdições judiciais, né, Beto? Que se faz por inúmeros problemas. E quem determina prazo e a forma como é feito é o juiz. Então, a interdição não é algo feito por um indivíduo comum. Precisa vir de alguém que tem autoridade suficiente para fazê-lo. Isso é um ponto extremamente relevante, porque nós não podemos sair interditando como se nós entendêssemos que fôssemos capazes de fazer isso. Mas o rei, o juiz e o sumo sacerdote podem. O profeta, amém, pastor. A pastora lembrou de mais um que pode. O profeta, eu estava esquecendo da quarta, o profeta. Dessa forma, nós vamos ver que a seriedade com que Israel enfrentou esse combate, ela é uma seriedade na qual custou a Israel um voto. Poucas vezes nós vemos nas batalhas travadas, na saída do Egito até a chegada a Canaã, Israel fazendo um voto para adentrar a batalha. Eu encaro isso como uma seriedade a qual Israel tomou, pastora, de algo que para ele seria vital conseguir. Não que as outras batalhas também não fossem, mas havia algo de especial para que ela fizesse um voto a ponto de se tornar um juramento diante de Adonai de que ela iria interditar aquela cidade, através do poder dado a Adonai. Mas Israel vota. A palavra voto no hebraico é vai dar, que deriva da raiz do neder, que significa fazer um voto. Porém, esta variante da palavra voto, ela traz consigo um caráter especial para o seu uso, sendo usada com o mesmo peso de um voto qual o nazireu fazia. Não havia sobre o nazireu condição de voltar atrás no voto que ele fazia. O nazireu se tornava então um consagrado a Adonai. Fala, Gil. Existem interdições individuais, coletivas e de instituições. Pois é. Então, aqui no capítulo 19, ele interdita o imundo. Só um segundo. A minha filha, eu disse para ela que essa interdição do homem acontecia quando ele tocava no morto. Né? No defunto ali. Toda legislação que envolve contaminação normalmente requer uma interdição para que houvesse uma purificação. Quando o leproso, o próprio sacerdote, quando era consagrado ao serviço sacerdotal, ficava uma semana interditado para que ele pudesse exercer a função. Existem inúmeros caráteres de interdição. Aqui é um específico que nós... Isso. E nessa interdição,
dependia da decisão do homem, a purificação. Porque ele Capítulo tinha... 19. Sim. Da novilha vermelha. Sim, sim. Porque, eu não sei se você lembra do último ensino que você deu, eu tive aqui, e causou uma revolução. Eu lembro que eu conversei com você e com o Léo aqui, quando eu fui embora, e eu escrevi um documento a respeito daquele ensino que você deu, a qual o Espírito Eterno disse assim, que me ensinaria a nascer da Torá e do Espírito, para que eu pudesse nascer do Espírito, morrer para a natureza pecaminosa, né? e nascer do Espírito. Isso. E aí eu escrevi essa matéria. No domingo, agora, ele me acorda na madrugada, né, às 5 da manhã, me dizendo assim, que faria com que eu nascesse das águas e renascesse das cinzas. Amém. E me explicou que a cinza da novilha vermelha, eu só estou trazendo um pouco fica à antes, vontade. porque aquela cinza, ela representava para nós um arrependimento pleno, total, porque a novilha ela era queimada até os excrementos, né? Assim, então, era a cinza... Fora do arraial. Isso, fora do arraial. E aquela cinza, ela era usada, misturada à água, para poder fazer a purificação daquele homem que estava interditado. Então, o homem interditado é aquele que também... Para nós entendermos a necessidade da purificação, que nós entendemos lá em casa, quando eu toco no pecado, o pecado pode ser meu. Eu posso ser o homem vivo que estou tocando no próprio defunto, quando o defunto sou eu. Sim. Quando alguém me alerta, ou quando eu estou vendo um pecado em mim, eu estou vendo que se o pecado está em mim, eu estou morto. Então, eu posso estar vivo tocando no morto, vendo o pecado, eu me torno imundo ali. De forma figurativa, o cadáver, ele primeiramente deve ser encarado como as nossas próprias obras mortas. Isso. Olhar no outro é simples, é fácil, mas reconhecer em nós, sim. Isso aí. Então, quando eu olho para isso, eu vejo que eu sou, enxergando o pecado, independente de qual seja, é necessário que eu tome a decisão pela purificação e que eu queira aprender e viver o que é nascer da água e renascer da cinza. Amém. Porque tem que voltar ao pó, que é o arrependimento, a pureza da cinza, né? Porque estava até aprendendo que com a cinza se faz o sabão, né? Que limpa. Mesmo antigamente, para a gente arear as panelas na roça da minha avó, pegava as cinzas, colocava na bucha para limpar tudo. Então, esse arrependimento pleno é o que vai nos limpar do pecado que nós descobrimos, né? E a Torá é o que nos purifica, e a partir daí nós nascemos verdadeiramente como Nicodemos, para uma vida, né, nova, uma vida nova, reconhecendo que precisamos de um renovo mesmo. Precisamos que morra aquilo que o Eterno tem nos feito enxergar por intermédio da Torá. Amém. Existem questões envolvendo interdições que são definitivas, porque elas caem dentro de legislações que nós vamos ver aqui, que muitas vezes o interditado, ele tem apenas um recurso para recorrer, para que ele não enfrente a pena estabelecida para aquele que interdita. Então, em cima disso, está corretíssimo, trazendo a questão da novilha vermelha dentro desse contexto, concordo com o que você falou. Só que aqui no capítulo 21, nós vamos entrar numa questão de interdição diferente dessa questão. Dentro de uma interdição com uma penalidade estabelecida, a qual nós precisamos conhecer, porque ela recai sobre nós se nós nos comportarmos da mesma maneira que aqui a Torá vai nos alertar a não fazer. São interdições, mas eu vou tratar daqui agora de uma interdição dentro de um contexto diferente, se você me permite. É porque tem a ver muito com o que o Eterno nos fala ao longo da semana, e baseado nisso, quando nós vemos as coisas diante dos nossos olhos semanalmente, nós temos que trazer esse entendimento para a nossa vida pessoal, para que nós venhamos aprender com o erro, e não
ignorarmos a possibilidade de que aquilo ali sirva de ensino para nós, porque todos nós estamos expostos a sofrermos uma interdição neste nível do que Adonai está trazendo aqui para nós. Essa palavra interdita, que dá o nome à cidade Ormã, ela no hebraico, ela deriva de uma raiz chamada Harã. Essa raiz Harã, ela significa literalmente consagrar, ela significa destruir totalmente, e ela significa proscrever. O que é uma coisa proscrita? É uma coisa que perde a sua utilidade, proibida de se fazer uso. Então, quando ele interdita uma cidade, um território, ele está ali assinando, dizendo que daquele local não se faz uso novamente. Não se aproveita nada, não se usa nada, não se carrega nada. É uma forma de consagração a Adonai. Estamos falando de uma consagração diferente, por exemplo, da consagração sacerdotal. Não é desse tipo de consagração que eu estou falando. Eu estou falando de uma consagração de cunho, destruição, de cunho, proscrição, para que a gente possa entender que quando Adonai isola um lugar, interdita um lugar, ele também ali está estabelecendo uma forma de consagração daquele local. E interessante que quando você ouve falar assim, tal medicamento foi proscrito. Todo médico está vedado, está proibido de lançar mão e fazer uso dele. Não pode. O que ele faz com Ormã é uma interdição para que ela fosse inutilizada. Quando nós olhamos essa questão, me chamou a atenção, por quê? Porque a definição mais aceita para esse verbo harã é interditar algo com pretexto de total destruição. Torna-se como uma resistência divina com cunho de amaldiçoado por parte de Adonai. Então ele toma aquele lugar e separa de forma que ele considera tal qual fosse amaldiçoado, pela destruição que ele permitiu que viesse sobre aquele local. Quando nós vemos isso, da mesma forma, nós vamos ver que esse ato de Adonai, ele se repete por pelo menos 4 vezes depois que Israel atravessa o Jordão. As 4 cidades interditadas por Josué, ele interdita Jericó, Maquedá, Ai e Azor, no mesmo cunho de interdição que ele fez com Omar. Amém. São, amém. Amém. Essa aqui especificamente, o despojo era totalmente inutilizado, porque ele tinha uma origem amalequita. Essa daí não poderia permanecer à memória. Mas o poder de interdição a uma cidade foi feita depois novamente em Jericó, em Ai, em Azor e Maquedá. Amém. Não poderia haver resquícios ali que impedissem que Israel tivesse total domínio sobre o território. Profilaxia, exatamente. Então, uma interdição, ela vem com esse cunho. E muito interessante quando nós olhamos que, quando nós vemos essa questão de interdição e vemos a questão envolvendo Amaleque, existem questões que são peculiares para nós. Por quê? Porque, como eu falei dessa questão da interdição, ela pode vir em 3 níveis. Ela pode ser uma interdição de uma cidade, de um local. Ela pode ser a interdição de uma instituição. Por exemplo, um hospital, quando não cumpre as suas funções mínimas para funcionar, ele sofre uma interdição, porque ele não está em condições de promover saúde adequada para as pessoas. Só que existe um terceiro componente de interdição, que é quando o Eterno interdita um indivíduo. Presta atenção. Da mesma forma e da mesma rigorosidade a qual o Eterno interdita um local ou uma instituição, ele também interdita um indivíduo. Individualmente, nós estamos passíveis, segundo a Torá, de sofrermos interdições da parte de Adonai. E cairmos dentro de uma legislação severa, tal qual a legislação aplicada aqui no capítulo 21. O que nós precisamos entender são os motivos pelos quais nós somos levados a ser interditados e o que fazer para não sermos interditados. Isso vai diferenciar aquele que sofre a pena da interdição, que nós vamos ver qual é, e aquele que consegue sair da ação de interdição imposta sobre ele. Ela pode ser provisória ou não. Aí nós vamos olhar essas questões. Então,
Quando nós observamos essa questão de Amaleque, por que eu estou voltando muito nessa questão de Amaleque? Porque no que eu procurei, eu não tenho essa certeza, mas no que eu procurei, a única batalha, desde a saída até a entrada na terra, a qual eles votam e que não lançariam mão de despojos, foi a guerra contra Amaleque. Amaleque, para vocês terem ideia, ele permeia, ele acompanha a história da nação de Israel ao longo de toda essas citações no Antigo Testamento, inclusive passando no período dos juízes, dos reis, dos profetas, toda a trajetória da nação de Israel, inclusive no Novo Testamento. Eu estudando, eu descobri que Herodes é um descendente de Amaleque. Eu não sabia. E eu descobri estudando isso daí. Ou seja, é um descendente direto de Amaleque. Então, onde Israel esteve, Israel foi acompanhada por Amaleque. Observem dois fatos interessantes. A postura daquele que aceita o combate com Amaleque e o destrói, e aquele que não o faz ou parcialmente faz. O que é que recai sobre nós quando nós tomamos posições que divergem daquilo que Adonai nos chama? Abre em 1 Samuel capítulo 15. Ali todo mundo conhece essa história. Saul, rei de Israel, recebe uma ordem direta de Adonai para estabelecer sobre os amalequitas uma sentença. Certo? Capítulo 15 de 1 Samuel, verso 1 a 3. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Eterno a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Portanto, ouve agora as palavras do Eterno. Assim diz o Eterno dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, quando se lhe opôs no caminho, quando este subia do Egito. Ele recorda o Êxodo, para mostrar a nós que desde lá a sentença está estabelecida sobre Amaleque. Vai agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver. Nada lhe poupes, matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Pula para o verso 7. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até Sur, que está a leste do Egito. Tomou vivo a Agag, ao despojo que sobra. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, mas a todo o povo destruiu ao fio da espada. Saul e o povo, porém, pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, mas toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Fizeram uma profilaxia parcial. Própria, porque se considerou em condições de argumentar com Adonai. Adonai disse: destrói tudo. Ele traz à memória a guerra contra Amaleque lá no Êxodo, para lembrá-los que não podia sobreviver nada nem ninguém, e nem tomar despojo. E aqui Saul vai e pega despojo. O que acontece? Pois não, pastor. É aí que eu vou chegar, pastora. Eu vou chegar lá em Amã. Saul perde o trono e morre ao fio da espada. Saul não teve. Saul não, e se eu não me engano, quem mata Saul é o próprio soldado que andava com ele, que tinha uma origem e me mata. Se eu não me engano, ele tinha uma origem ou filisteia ou amalequita. Não é isso? O próprio homem amalequita. O próprio homem que leva Saul à morte é um sobrevivente, um despojo de uma batalha a qual deveria ter sido encerrada naquele dia. Eu não lembro onde está, mas eu tenho quase certeza que ele era um amalequita. Tá? A pastora vai achar aqui que ela conhece essa parte dos reis aqui e dos juízes como ninguém. Perfeito. Davi vem fazendo a profilaxia que Saul não fez. Porque Saul perde o trono por não querer estabelecer uma profilaxia no momento indicado por Adonai. Aqui reside uma outra questão importantíssima. Existe tempo estabelecido para a realização de profilaxia. Por que eu estou falando isso? Porque em casos de interdição, existe tempo para se interditar. Por quê?
por causa da pena que vem sobre aquele que é interditado. E eu vou mostrar para vocês qual é a pena. Por favor, pastor. É 2 Samuel 1, que aquele que vai a Davi dar a notícia, Isso. versículo Lê para mim aí, pastor, 8. faz favor. Ele me perguntou, quem és tu? E eu lhe respondi, sou Amalequita. Então ele me disse, aproxima-te e mata-me. Saul disse para o Amalequita, porque estou com muita vertigem e toda a minha vida está ainda em mim. Assim me aproximei dele e o matei. Ele está contando para Davi. O que Davi vai fazer? Vai matar esse Amalequita. Amém. Mais à frente, quer ver? Ó, o que tomou a vida do rei. Então o versículo, chamou Davi um dos moços e ele disse, chega-te e lança-te sobre ele. O moço feriu de sorte que morreu. Quem que Davi está matando? O Amalequita, o homem estrangeiro. Versículo 13 até o 15. Amém. Se Davi não age assim, ele vai deixar viver o Amalequita. Amém. Que matou a Saul. Amém. Então a profilaxia precisava... Por aquilo que ele deixou de fazer, Saul, Amém. que é não interditar Amaleque definitivamente, ele vai morrer nas mãos de Amaleque. Amém, pastora. Não há acordo quando se envolve uma questão de roubo de fé. Lembra que nós falamos que Amaleque é o ladrão da fé? Quando a fé está sob risco, a profilaxia precisa vir em tempo e feita de maneira plena, porque senão outros pagarão o preço de uma profilaxia parcial. O próprio rei paga com a sua própria vida pela sua incompetência de realizar aquilo que Adonai havia dado a ele. Agora, se nós formos em Esther, não precisa ir lá não, que eu vou ler para vocês. Esther capítulo 7, vocês lembram, todo mundo aqui nas festas de Purim, a gente tem contado essa história ano após ano. Amã, o inimigo dos judeus, era um agagita de origem amalequita. Quando Esther é honrada pelo rei e a máscara de Amã cai, o que é que Esther pede ao rei? Assim enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Esther não deixou nem Amã, e depois se nós olharmos, os descendentes de Amã também são todos erradicados. Aqui foi feita uma profilaxia adequada, conforme o padrão estabelecido por Adonai. O mínimo de risco foi extirpado, a fé foi preservada. Observe a diferença de uma profilaxia parcial e uma profilaxia total. Nós estamos falando de um combate que exigia uma profilaxia total. Lutar pela manutenção da fé nos dias atuais requer profilaxias totais, completas. Eu digo, pastora, numa questão... Nós estamos falando do roubo da fé, nos dias de hoje precisa ser total, porque sem a fé nós não subsistiremos ao que vem sobre nós, que precisa ser interditado. Esse é um ponto chave, e o Roberto hoje falou pela manhã, que se nós encararmos a Torá e tudo aquilo que nós temos sem a aplicação da fé, ele usou até o exemplo da serpente de bronze, não era olhar para a serpente de bronze, não é olhar para o rolo da Torá, mas é saber o que tem por trás disso, algo maior do que aquilo que os olhos alcançam. Nós estamos tratando no mesmo nível essa questão. Então, falando especificamente da interdição de um indivíduo, eu queria levar vocês lá em Levítico, capítulo 27, que nós vamos começar a ver que existem sanções na Torá, bem estabelecidas, quando ocorre uma interdição individual de uma pessoa. Nós já falamos da interdição de cidade, agora nós estamos trazendo para o cunho individual a questão da interdição, para nós entendermos que se aplica em todos os níveis isso daí para nós. Capítulo 27, versículo 28 e 29. Eu estou enxugando para a gente poder ganhar tempo aqui um pouquinho, para poder a gente não ler o texto inteiro. Olha o que o 28 diz. Todavia, nada do que alguém dedicar ou consagrar, lembre-se que consagração também faz parte do conceito de interdição, de tudo o que possui, seja homem ou animal,
ou campo da sua propriedade se poderá vender nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Eterno. Nenhuma pessoa votada ao extermínio será resgatada. Certamente esta será morta. Quando ocorre uma interdição, vem acompanhada uma penalidade para o indivíduo que foi interditado. Vira as páginas, Deuteronômio capítulo 21, faz favor. Do verso 18 ao verso 21. Verso 18. Se alguém tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece à voz do pai, nem da mãe, e embora o castiguem, não lhes dê ouvidos, seu pai e sua mãe o tomarão e o levarão ao líderes da sua cidade, a sua porta, quem tem autoridade para interdição. Amém? Jurisdição comunal. Perfeito. Amém. E lhes dirão: este nosso filho é rebelde e obstinado, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que... E o objetivo dessa profilaxia é o quê? Assim extirparás o mal do meio de ti, e ao sabê-lo, todo Israel temerá. Então nós vimos aqui 2 exemplos de interdições por causas diferentes, levando a uma penalidade comum, que é a pena de morte. Isso é uma interdição definitiva, porque vai levar à pena de morte. Porém, quando nós começarmos a enxergar que dentro da própria Torá existem recursos para que a vida seja preservada, mesmo sofrendo uma interdição, nós vamos entender a graça escondida dentro da Torá. Ou seja, tem uma legislação bem estabelecida. O interditado vai à pena de morte. Porém, a mesma lei que estabelece isso, através da graça ali escondida, e nós vamos ver onde ela está, nós enxergamos que existe uma saída. Mas não é de graça. Não é de graça. E eu quero dar esse exemplo para vocês através de 1 Reis, capítulo 2. Oi? Existe um recurso, isso aí. Para que se preserve a vida, não existe recurso contra a interdição. Mas a penalidade aplicada pela interdição existe recurso. Contra a penalidade que é a morte. O sujeito continua interditado, porém vivo. Nós vamos ver que existe um escape, mas a interdição ela não é desfeita em algumas questões. Nós vamos ver isso aqui bem claro. 1 Reis capítulo 2, vamos lá. E eu tenho certeza que nós vamos chegar a algum lugar com isso, porque o Eterno é misericordioso e Ele nos ensina incessantemente que nós temos que conhecer os recursos contidos na Torá para que nós saibamos lidar com eles e saibamos ajudar o nosso semelhante. Porque as interdições da parte de Adonai vêm de alguém que tem autoridade. Nós temos que reconhecer que a interdição parte de alguém que está de cima para baixo. Adonai interdita, rei interdita, profeta interdita, sacerdote interdita. O sumo sacerdote e o outro profeta. O rei. Não, é que eu falei Elohim. Eu falei Elohim primeiro. Tinha mais um que a gente falou aqui. Juiz. Isso, perfeito. É alguém de autoridade para fazê-lo, tá? Vamos ao verso 26 e 27. Diz assim. Deixa eu só contextualizar para a gente, senão eu teria que ler o capítulo todo. Aqui nós vamos ver Abiatar, que era sacerdote da linhagem de Eli, banido para sua cidade natal, ou seja, ele vai ser o quê? Exilado. Ele vai ser banido para sua cidade natal, chamada Anatote, devido à participação no golpe planejado por Adonias para a tomada do trono. Então, estava havendo um golpe para tomar o trono. Esse golpe é descoberto. E agora os envolvidos no golpe estão sendo interditados.
por Adonai. E nós vamos ver 2 exemplos na mesma história de interdições feitas, porém com finais diferentes. Então nós vamos ver o de Abiatar aqui, o sacerdote, estava interditando um sumo sacerdote. Isso. Ou seja, da alta casta dos israelitas, não é isso? Isso. Versículo 26. A Abiatar, o sacerdote, disse o rei: vai para Anatote, para teus campos, és homem digno de morte. Tinha uma penalidade de morte sobre ele. Mas hoje não te matarei, porque levastes a arca do eterno Elohim diante de Davi meu pai, e te afligiste com todas as aflições de meu pai. Assim exilou Salomão a Abiatar, para que não fosse sacerdote do Eterno, cumprindo a palavra que o Eterno tinha dito a respeito da família de Eli em Siló. Então aqui é um exemplo de uma interdição feita por um rei sobre um sumo sacerdote, da qual ele permaneceu vivo devido ao exílio. Então o exílio é um recurso contido na lei, para que todo aquele condenado de pena de morte, dentro de alguns critérios, e nós vamos vê-los lá para trás um pouquinho, para que permaneça vivo. Mas ele não deixou de ser interditado. Léo, pois não, pastor. Interessante é que os comentaristas falam que em Israel nunca faltou a jurisdição. Se o rei está caído, vem Samuel, que é sacerdote, e interdita o rei. Porque o rei está caído, foi Saul ali, em pecado, Samuel vem interdito. Se o profeta tiver caído em pecado, a jurisdição real vai funcionar. Se não funcionar a jurisdição real, profética, vai funcionar sacerdotal. Amém. Como é o caso de Uzias, que os sacerdotes entram, amém, interditam Uzias, amém, por causa do seu orgulho. Amém. Então, nunca faltará jurisdição em Israel. Amém. Se não for do profeta, será do rei, será do sumo sacerdote, ou será da interdição comunal, amém, mas haverá interdição. Amém. Haverá jurisdição em funcionamento. Para que se cumpra a lei vigente sobre eles, a Torá. Para a lei de Adonai. Amém. A Torá de Adonai. Amém. Porque lá estão os tronos do juízo. Amém, Leomar, isso. Agora, se nós olharmos uns versículos um pouquinho para frente, olha o verso 36 ao 46. Léo, você é o Beto, dá uma lida para mim, só beber um golinho de água. Nós vamos ver a história de um outro homem. Este homem chama-se Simei. Outro homem interditado pelo rei, que sofre a sanção do exílio como recurso para a manutenção da vida, porém, ele abandona o exílio por um pequeno período de tempo. E nós vamos ver o que acontece com ele aqui, pelo abandono do recurso que mantinha a sua vida íntegra. Quais são os versos? Do 36 ao 46, Leomar, faz favor. Amém. Depois o rei mandou chamar a Simei e lhe disse: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias, nem para uma nem para outra parte. No dia que saíres e passares o vale de Cedron, saibas que certamente serás morto, o teu sangue será sobre a tua cabeça. Simei disse ao rei: boa é essa palavra. Como tem dito o rei, meu senhor, assim fará o servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Ou seja, o recurso foi aprovado, certo? Ele aceita o exílio e a sua vida permanece. Vamos lá. Mas ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, e rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: os teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou, albardou o jumento, e foi a Gate ter com Aquis, em busca dos seus servos. Assim foi Simei e os trouxe de Gate. Dissera Salomão que Simei fora a Jerusalém, de Jerusalém a Gate, e já havia voltado. Então o rei mandou chamar a Simei e disse: não te conjurei
pelo Eterno, e não te protestei, dizendo, no dia que saíres para uma ou outra parte, sabe de certo que serás morto? E me disseste, boa é essa palavra que ouvi, porque, pois, não guardaste o juramento do Eterno, nem a ordem que te dei? Disse mais o rei a Simei, bem sabes, toda a maldade que o teu coração reconhece a Davi, meu pai. Agora o Eterno fará cair a sua maldade sobre a tua cabeça, mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Eterno para sempre. O rei deu ordem a Abinaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de modo que morreu. Assim foi confirmado o reino nas mãos de Salomão. Ou seja, o sujeito interditado tinha sobre ele o recurso aprovado e ele abandona, ele quebra as regras do exílio, que era o recurso que ele tinha para se manter vivo. E aí a pena, mostrando que a interdição continuava sobre ele. Porque a pena é a de morte. Quando uma pessoa é interditada. Porém, quando ela lança a mão do recurso de maneira correta, ela permanece viva. Porém, ela não tem a liberdade de abrir mão deste recurso enquanto a interdição permanecer. Por isso que eu disse, tem interdições permanentes e parciais, né? Temporais. Pensa comigo, se o rei que estabelece uma interdição morre antes da pessoa que está interditada e o novo rei anula a interdição, seria uma forma daquilo ali acabar. Mas aqui era no reinado do mesmo rei Salomão, que não havia aberto mão da interdição que ele fez, para que Simei pudesse sair do espaço que havia sido reservado para ele. Simei ignora e ele cai ao fio da espada. É muito interessante nós observarmos isso. Por quê? Porque por mais curto que tenha sido o tempo da violação do exílio que foi dado a Simei, a pena foi aplicada sobre ele de maneira justa, conforme os padrões pré-estabelecidos pela Torá. Não é um padrão humano, é um padrão estabelecido na vontade expressa de Adonai, contida na própria Torá. Por favor. Por favor, pastor. Por favor, pastora. Geralmente a interdição é aplicada por causa de pecados religiosos graves. Geralmente, aqui é impedindo a ocupação do trono de Davi e a permanência do trono de Davi. Salomão, né? Com a sequência que Salomão daria. Era um golpe, né, que estava sendo feito. Era o direito do trono. Então, geralmente, são por pecados religiosos graves. Tanto Simei quanto Abiatar conspiraram contra o trono. O rei estabelecido por Adonai. Exatamente. É a mesma coisa quando você se mantém numa tradição, Amém. o qual ela precisa ser renovada. Amém. Que Yeshua fala isso com toda graciosidade. Amém. Em Lucas, no capítulo 5. Amém. De uma necessidade de um renovar. Amém. De um contexto religioso de Israel e da comunidade Yeshua HaMashiach nos nossos dias. Amém. Aí a pessoa diz, não, eu fui e me submeti a uma conversão, a uma física. E nega Yeshua, exatamente. E parte para assumir um contexto religioso. Ou tem falta pretexto, né, pastor, de que crê em Yeshua ainda. Ali Yeshua está falando disso aí. Amém. Não se põe vinho novo em odre velho, e nem remendo novo em roupa velha. Nós vamos chegar lá. Isso. E nós vamos ver que isso está ligado diretamente. É um contexto religioso gravíssimo. E eu queria pegar esse gancho da senhora, que a senhora diz que são crimes de cunho religioso grave. Então, nós vamos ver que dentro da própria Torá, existe um outro critério para a interdição de uma pessoa, baseado num crime que ela comete. Quando eu li isso daqui, foi aqui que eu comecei a entender que, quando o escritor de Hebreus fala que as coisas do passado eram sombra das coisas que viriam, é porque o entendimento e a amplitude que alcançaria estas mesmas palavras escritas há 4.000 anos, elas estariam sendo reveladas àqueles
que se colocassem em condição de assim receber esta revelação, de forma que aquilo se tornaria tão vivo que vai além do literal. Nós temos que encarar a Torá como algo maior do que o simples literal que está escrito ali na Torá. Porque Adonai não se bota ele numa caixa. Não se resume ele a 2.000 folhas de um livro. Aprove a ele nos dar escrito a sua vontade, mas conhecê-la é o que muitos dizem que chama penetrar ao Pai, aderir ao Pai. É para que este cunho literal avance para um nível sobrenatural de entendimento. E não se faz isso baseado em tradição humana, nem muito mesmo fixado em instituições religiosas. Não existe conhecimento vigente na Terra, não tem caixa de Pandora para abrir, para conhecer o conhecimento de todas as coisas, que se não for diretamente dado pelo Pai. Através do Espírito, à medida daquilo que nós estamos protegendo aqui com a interdição, que é a nossa fé. Essa que é a briga. Porque quando nós entendemos que a interdição ela pode ser feita a instituições, nós vamos ver que denominação vai ser interditada por Adonai, como algumas já foram. Alguém conhece aqui um exemplo? Nós já vivemos alguma coisa parecida aqui dentro? Precisa citar nome ou não? Interdição de instituição faz cair teto na cabeça da instituição. Faz o líder da instituição ser preso, faz tornar vergonha pública, porque não é na instituição não é na mão da instituição que se encontra o poder de revelar a palavra de Adonai a ninguém, seja ela cristã, hebreia, o que vocês quiserem chamar, não está na mão de religião e de homem nenhum o poder de revelar a supremacia da vontade de Adonai que vai além da letra. E a briga nossa, Beto, é para que pela fé nós façamos essa profilaxia aqui contra Amaleque, para que a nossa fé, que é o meio o qual nós chegaremos a esta condição de entendermos além da letra. Colossenses 2 Coríntios 3 fala, a letra mata, o Espírito vivifica. Isso não é motivo para dizer que a Torá foi abandonada e nós vivemos na graça como muitos defendem. Não. O que está dizendo é que se você estudar a Torá e conhecer a Torá literalmente, você não passa de um conhecimento humano do que você tem. Porque ela é revelada de forma espiritual, ela foi dada de forma espiritual e precisa ser entendida de forma espiritual. Eu espero estar sendo claro com vocês com isso daqui, com o que eu estou falando. Por isso que não sobra despojo de Amaleque no nosso meio. Não pode. Não pode. Por favor, Beto. Léo, toda interdição, toda. Amém. É bom frisar essa palavra, toda. A interdição visa proteger um bem maior. Amém. No caso aqui, a vida, que né? nós estamos visualizando aqui, é que o bem maior aí é a fé. Amém. Vai perpetuar. A fé vale mais do que a vida daquele interditado. Amém. Porque ou de uma cidade inteira, né, Beto? A fé ali era para preservar um bem maior, qual seja a fé coletiva. Sim. Quando a gente vê Adonai causando um herem, uma destruição a uma instituição religiosa, é porque matou gente demais que teve debaixo da tutela dela. Matou gente. E eu estou falando de morte. Isso, estou falando de uma morte espiritual na maioria das vezes e física também. Eu não estou falando nada que não esteja em jornal, em televisão, em internet para a gente consultar, não. Todas as instituições humanas que confrontarem a instituição divina da palavra de Adonai será abatida e será submetida a uma interdição do nível que Ormã sofreu aqui. Agora, nós como indivíduo também temos esse mesmo risco de sermos interditados quando trazemos um ensino que vai levar outros à morte. Pois não. Uma intenção espiritual de obedecer, ela revela os despojos, os amalequitas que tem dentro de nós. Ela começa, a nenhuma paraxá como essa, tratar as nossas prostituições, as nossas rebeliões, as nossas distorções com a palavra. Nosso ego e conhecimento humano.
humano. Porque todo despojo de Amaleque que está dentro de nós, antes de nós sermos interditados, ele é revelado pela Torá, pelos mestres da palavra, pelos profetas, pelos sacerdotes. O Eterno não faz nada sem antes avisar a sua E criatura. tanto é verdade isso, que nós vamos ver aqui, vamos lá em Números capítulo 35, que uma das... Pois não, Beto. Só um minutinho. Vai lá. Quando Paulo, em 1 Timóteo 4, capítulo 4, ele fala justamente dessa situação. Ele diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Isso, você falou de manhã. Foi o que eu falei de manhã. Isso aí. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, Isso aí, Beto. que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos. Aí vem falando sobre várias coisas, né? Mas você nota que isso é algo mais contagioso nos últimos dias. Sim. É uma apostasia dos últimos dias. Porque o poder de difusão desse tipo de conhecimento hoje está rápido e está ao alcance de todo mundo. isso? No celular Para você roubar, alcança isso. Para roubar a minha e a sua entrada no reino do Mashiach. Amém, é isso aí. Quando nós olharmos aqui a questão do capítulo 35 de Números, é um exemplo que eu quero dar de uma nova interdição. Você lê para mim, Leomar, faz favor? Você ou o Beto? Números 35, do verso 9 a 34. É a legislação das cidades refúgios, que ali nós vamos enxergar que, se nós olharmos para a Torá de forma literal, nós vamos encarar que a utilização dessa cidade refúgio, que é o que? Um exílio, nós vamos ver aqui dentro, só serve para o homicida. E o homicida culposo, doloso, não serve. Ou seja, o que teve intenção de matar, não serve. Mas o culposo que matou sem intenção, serve. Aí a gente olha para isso de forma literal, tá bom. O que tem a ver com o que nós estamos falando aqui? E nós vamos ver que esse homicídio é muito maior do que um homicídio eu contra o meu semelhante de maneira física exclusivamente. Lê para a gente isso, é onde eu quero chegar. É por isso que a Torá ela tem que sublimar a capacidade que nós temos de literalmente entendê-la, porque senão ela vira letra, e aí a gente não aprende daquilo que a Adonai tem para nós dia após dia. E esse é um exemplo que eu queria dividir com vocês. Capítulo 35, verso 9. Então disse o Eterno a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passares o Jordão para a terra de Canaã, escolhereis cidades para servirem de refúgio, para que ali se acolha o homicida que matar alguém inadvertidamente. Amém. Essas cidades vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue, a fim de que o homicida não morra antes de comparecer para julgamento perante a congregação. Serão 6 as cidades que dareis por cidades de refúgio para vós. Darei 3 delas desde o lado do Jordão, e 3 delas na terra de Canaã, como cidades de refúgio. Essas 6 cidades serão um lugar de refúgio para os filhos de Israel, para o estrangeiro e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha o homicida que matar alguém inadvertidamente. Se alguém ferir a outro com instrumento de ferro, e este morrer, é homicida, o homicida será morto. Ou se o ferir com uma pedrada que possa causar a morte, e ele morrer, é homicida, o homicida será morto. Ou se o ferir com instrumento de madeira que possa causar a morte, e ele morrer, é homicida, o homicida será morto. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se alguém empurrar a outrem com ódio, ou intencionalmente lançar contra ele alguma coisa, e ele morrer, ou por inimizade o ferir com sua mão, e ele morrer, aquele que o feriu será morto, é homicida. O vingador do sangue, encontrando o homicida, matá-lo-á. Mas se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum projétil, sem intenção de atingi-lo, ou se o ver deixar cair sobre ele alguma pedra que possa matar e ele morrer, não sendo ele seu inimigo,
nem o tendo procurado para o mal, então a congregação julgará entre ele e o vingador do sangue, segundo estas leis. A congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o enviará de volta à cidade de refúgio, onde se tinha recolhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Até qual? Até aí. A morte do sumo sacerdote. Eu pergunto para vocês, esse homicídio é só um homicídio físico que a Torá está ensinando? Eu fui ver, pastora, a palavra homicídio, essa expressão, o homicida que matar, é ratza makan no hebraico. Significa assassinar, ferir ou golpear de morte. Ela, no sentido literal, ela significa abreviar a vida de um semelhante. Mas no sentido figurado, embutido neste contexto, o significado de assassinar pode ser traduzido como algo mais amplo e sutil, transcendendo o plano físico, matar uma semente plantada no coração de uma pessoa, retirar a esperança de uma pessoa e que ela possa ser impedida de exercer a sua fé. Isso é homicídio no contexto de Números capítulo 35. Ratza Makan. Eu sou péssimo para falar aqui, mas depois, se quiser, eu te mostro. Ou seja, o homicídio ali, se nós olharmos literalmente, nós vamos ver que o recurso é limitado. Você sabe quem cuidava das cidades de refúgio? Ela ficava sob a tutela dos levitas, onde havia autoridade para quê? Para julgar. E aí, Gil, que você comentou, Adonai nos revela antes, o poder de interdição sobre um homem homicida era feito baseado com pelo menos 2 testemunhas consideradas idôneas, e depois de se nós olharmos o capítulo inteiro, vai ver que era feita uma minuciosa investigação para entender o crime daquele homem. Por isso que você falou que nós não somos interditados sem antes conhecermos o nosso pecado. Ele fica exposto, e aquele que tem a autoridade dos interditos. E aí, e vai para quem tem autoridade sobre nós para interditar ou não. Porque se o homicida fosse doloso, ele não recebia o direito de ser, ele seria perseguido pelo seu vingador. Agora, o culposo, aquele que está sendo exilado, porque não teve a intenção de matar, com ensino errado, com doutrina errada, fez por ignorância, com tradição humana, ele ainda tem refúgio, só que é exilado e avaliado até a morte do sumo sacerdote vigente. Quem é o sumo sacerdote vigente que nós estamos aqui dentro da Torá enxergando que é o causador do recurso contido dentro da própria Torá contra a penalidade de morte que nós estudamos? Existe como não enxergar graça dentro da Torá? Sim, se nós não reconhecemos Yeshua como nosso Mashiach. Se nós enxergarmos ele como o Mashiach, rei de Israel, nosso rei, nós vamos ver que nele há recurso para que nós possamos lidar com os nossos próprios pecados, até que a profilaxia seja feita, porque senão é morte iminente. Por isso que na Paraxá é fazer viver um povo culpado. Amém. Que é quando a serpente é erguida. Isso. Ele deu a vida por um povo culpado, que somos nós. O próprio Yeshua. Tanto Israel quanto a comunidade Yeshua. Está toda rolada no mesmo pecado. Amém, pastor. No mesmo. Fazer viver um povo culpado. É graça sobre graça. Dentro da Torá. Dentro da Torá. É como se ele estivesse mostrando com aquela serpente ali que a mesma Torá que expõe o pecado é a Torá que cura. Expressa no Mashiach. Não há como viver a Torá fora do literal sem a pessoa de Yeshua HaMashiach. Não há. Porque senão nós não vamos entender nunca o que Paulo fala lá em Colossenses capítulo 2. Vamos lá para a gente dar uma olhada no que Paulo fala. Colossenses, eu já estou encerrando, já está no horário. Não, é para a gente poder. Isso, é para depois ir em Lucas, pastor. De Colossenses a gente vai a Lucas. Fica tranquila que eu vou a Lucas, pastor. Não vou deixar Lucas para trás. Não. Vamos começar.
começar a ler do verso 6, mas eu queria frisar depois 2 versos com vocês. Verso 6 de Colossenses capítulo 2. Portanto, assim como recebestes a Yeshua HaMashiach, o Adon, olha qual que é a condição: receber a Yeshua HaMashiach como seu mestre, como seu rabi, doutor da Torá. Assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados não pode faltar aquilo que Amaleque vem para roubar, tá? Sem a fé nós não continuaremos. Assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo o Mashiach. Ou seja, cuidado para aquele que te ensina a Torá fora do fundamento estabelecido pelo Mashiach, que ele está desde o princípio ao lado do Pai. Cuidado. Cuidado para os ensinos que trazem, baseados na Torá, que são trazidos a nós muitas vezes, a internet está cheia deles, o qual eles mostram um ensino não baseado na pessoa de Yeshua HaMashiach. Não sou eu que estou falando, é Paulo que está falando. Paulo era um judeu criado aos pés de Gamaliel, doutor da Torá. Não sou eu que estou falando isso para vocês. Verso 9: pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e recebestes a plenitude no Mashiach, que é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, com a circuncisão não feita por mãos humanas, mas com a circuncisão do Mashiach, tendo sido sepultados com ele no batismo, nele também ressurgistes pela fé no poder de Elohim, que o ressuscitou dentre os mortos. Isso é doutrina baseada na Torá. Tá? E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados, aí Gil, mortos nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando na cruz. Ele vai te dar o recurso para que a penalidade possa ser parada, cessada, até que você lance mão do recurso e se permaneça vivo. Está dizendo aqui que é o Mashiach que te dá o recurso. Sem o Mashiach, você sofre a penalidade. Nós estamos falando de pena de morte. Então vamos lá. Verso 15. E tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre ele na cruz. Olha o 16 agora. Amém, pastor. Agora o 16, pastor, que nós vamos lá para Lucas. Olha o que o 16 fala. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou de lua nova, ou dos shabatot. Estas são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se no Mashiach. Vamos lá em Lucas 5, porque ele está dizendo aqui, ninguém vos julgue pelo comer. A questão não pode ser encarada de forma literal. Nós vamos ver que o questionamento dos fariseus, não. Ele está confirmando todas as práticas estabelecidas pela Torá. Só está te dizendo que sem o Mashiach você vai se limitar a realizá-las de forma literal, que é onde nós temos que fugir, porque de ensino e prática literal, está cheio. Lucas capítulo 5, do verso 33 ao 39. Isso o Eterno nos ensinou essa semana. Por quê? Porque o questionamento dos discípulos aqui era pela postura quanto ao comer dos discípulos do Mashiach. E aí, pastor, ele entra na questão que a senhora tocou. De forma alguma a Torá está sendo abandonada ou sendo desprezada pelo Mashiach. Ele está dizendo que ela é a fonte de vida. Nós vamos ver isso aqui. Amém. É onde nós vamos encerrar aqui. Verso 33. Disseram-lhe eles: os discípulos de João jejuam com frequência e oram,
como também o dos fariseus, mas os teus comem e bebem. Respondeu-lhes Yeshua: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com ele? Yeshua aqui por acaso está dizendo que jejuar, essa prática que está sendo colocada, ela por acaso está sendo abolida por Yeshua aqui? Fundamentada na Torá. Dias virão, porém, em que o noivo se ausentará, e então naqueles dias jejuarão, porque faltará o pão também, né? Aqui ele está anunciando que ele, enquanto os discípulos o reconheciam como Messias, era motivo para alegria. Ele era o Messias, estava ali, ó, na frente de todo mundo, e as pessoas preocupadas com o jejum e com a prática que aqui está sendo colocada, mas não por uma questão espiritual, mas por uma formalidade humana, de tradição humana. E Yeshua combate esses fariseus, esses que tinham essa prática, saduceus, o tempo inteiro ao longo do ministério dele. Porque se ele viesse para ensinar a mesma Torá literal que eles estavam vivendo, ele não faria a revolução que ele fez. Não é isso que a senhora costuma dizer? Que Yeshua foi o causador de uma revolução? Uma revolução não é porque ele trocou a lei, não é porque ele... Amém. Amém, pastor. Ele vinha para sacudir aqueles que diziam amar ao Deus de Israel. Ele sacudiu em todas as instâncias, individual, coletivo, institucional. Ele balançou todos. Porque ele veio dizer para o povo o seguinte: o que vocês sabem que é literal, eu ensino de forma espiritual. É isso que ele está ensinando. Então a comunidade de Yeshua não precisa de uma renovação na estrutura dela. Sim. Ela está falida e em decadência total, assim, ó, em queda livre. Precisa ser interditada. Se não parar e aceitar aquilo que o Espírito está falando, que é uma renovação espiritual. E renovação não é substituição. Existe uma diferença grosseira entre renovar e substituir. A renovação, ela mantém a base alicerçada e ela dá continuidade. O que ela amplia é o entendimento. É isso que ele vai ensinar sobre a Torá aqui. Qual que eu parei aqui? 35, né? Eu li, né? O 36. Disse-lhes Yeshua esta parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova e o costura numa velha. Se fizer isso, romperá a nova e o remendo não se ajusta com a velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas velhas. Se fizer isso, o vinho novo romperá as vasilhas e se derramará o vinho, e as vasilhas se estragarão. O vinho novo, porém, deve ser colocado em vasilha nova. E ambos juntamente se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, a Torá dada lá a Moisés no deserto e perpetuada até hoje para nós, prefere o novo, pois diz: o velho é melhor. Aqui não está havendo um conflito entre o 1º e 2º Testamento. Não está havendo conflito entre Moisés e Yeshua. Não está havendo teoria da substituição dizendo que a comunidade de Jesus substituiu Israel. Não tem nada disso. O que ele está dizendo é que o renovo, baseado no contrato assinado lá no Sinai, lá atrás, que é a Torá, ele se mantém e está tão vivo que o maior representante dela veio à terra para mostrar que, além do literal, havia o espiritual para ser entendido para Israel. Esse é o chamado que nós precisamos atender, porque tanto para nós quanto para o nosso semelhante, nós não podemos ficar parados, estagnados dentro de um cunho literal de entendimento da palavra, porque senão Amaleque vem, rouba a nossa fé e nós somos condenados à morte. E não encontramos dentro da própria Torá o recurso necessário para manter a nossa própria vida. Então que o Eterno assim nos abençoe, que nós possamos entrar numa semana lutando contra Amaleque dia após dia, para que nós possamos assim sobrevivermos a tempos difíceis que temos sido submetidos. Amém? Que o Eterno assim nos abençoe.